começar. TVB Cast, mensageiros de Oxalá. Sintonia e união, agora é a hora, juntos num só coração. Boa noite, pessoal. Todos bem? Então, nós estamos aqui dando início a um projeto diferente, mas antigo. Já é sonhado há muito tempo, como tantos outros que já foram colocados, a comunidade TVB, que está em andamento. Agora, inicia-se o TVB Cast. É um projeto já idealizado por mim e pelo Magu há muito tempo, né, Magu? Muito. E a gente vai começar dando esse pontapé inicial hoje. Primeiro agradecendo ao Rodrigo Caparrós e a Ilô por trazerem essa força para poder fazer acontecer. No dia a dia, a gente acaba muitas vezes dando prioridade a tantas coisas e um projeto ou outro vai ficando no bolso, vai ficando na gaveta. E eles vieram com essa força e essa energia e está acontecendo. Então, hoje é o primeiro podcast do TVB Cast. Todos os domingos nós vamos estar aqui nesse horário, às 19h, fazendo ao vivo. E depois editado vai ficar no canal do YouTube, aí o podcast para a galera poder ouvir. Então, você que é filho TVB, pode participar ao vivo, vai estar interagindo aí com a gente. E tem as imagens, né, Rodrigo? Que Tem bacana. as imagens. Então, você consegue, além de ouvir, também nos ver. E vai ter aí um arsenal de perguntas, de pessoas que passarão por aqui. A princípio, todo domingo, mas a gente já tem também no projeto para fazer mais um dia da semana, bem provável no sábado, né, Rodrigo? Provável que seja no sábado. Onde vai envolver os filhos da casa. Então, vai ter aqui os filhos para poderem também comentar, curiosidades, vão ter assuntos específicos, pautas específicas, elaboradas aí pelo grupo que está diante do projeto. Eu acho que é isso, sejam todos bem-vindos. Para nós é tudo uma novidade, é a primeira vez que eu faço um podcast, né? Que eu já sou uma pessoa, eu sou geração o quê, gente? Acho que eu estou na C ou D, né? Porque já passaram do Y, do W, nós estamos velhos. Você é uns 20 anos, brincadeira. 20 anos, Magu. O Magu é da geração, não tinha nem alfabeto na época do Magu. 17 anos nossa diferença. Os bebês aqui é o Rodrigo e a Elô. Porque quem está gravando, também, o Rafael está mediano, entendeu? Já está na metade ali, 32 aninhos. Eu tô com 30, Rafa, tamo junto. Então tá. Tô novinho. Tudo bebê. Vamos lá. Então, bom, só para encerrar nessa questão de introdução aí por seu primeiro podcast, o Magu já foi radialista, né, Magu? Já tem essa experiência aí. Não radialista, né? Eu fui locutor, interlocutor. Assim, participei de um programa, numa rádio comunitária, Rádio Cultura, trabalhei também. Mas, assim, nada de profissional, né? Tudo, não vamos ver como é que é. Vamos brincar. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse novo canal de comunicação do TVB, o TVB Cast, o podcast do nosso querido TVB. Esse canal será aberto a todos vocês para que façam perguntas, peçam esclarecimentos de algumas coisas. Tá? Esse TVBcast está aberto a todos e nós vamos selecionar, porque serão muitas perguntas, tenho certeza disso, selecionar algumas para que a mãe responda. Né? E nessa primeira edição, a nossa convidada não, a presidente de honra de tudo isso aqui, né? A nossa convidada é a mãe Lília de Manjá. Ela que idealizou tudo isso aqui, junto com os espíritos, né? Trouxe essa casa maravilhosa, hoje, que atende... Bom, a mãe vai falar sobre isso, sobre tantas caridades que são feitas, enfim, projetos que o TVB tem, e ela vai falar tudo isso nessa noite. Então, esteja atento a tudo que ela falar, e se você precisar de algumas informações a mais, por favor, entre em contato com a produção e já vamos colocar sua pergunta no ar. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda ao TVBcast. Boa noite, Magu. Boa noite a todos. É um sonho sendo realizado, a gente está aqui, já antigo, né, que a gente vinha conversando. E eu fico muito feliz de ter esse canal para conversar com todos os filhos do TVB e também com os filhos de Umbanda, com os simpatizantes também da nossa religião, com todas as pessoas que têm interesse nisso. E damos início a uma noite aí
muito bacana, com a presença de todos. Você quer apresentar também os demais participantes, Mago? Temos aqui o Rodrigo Caparrós, que idealizou, trouxe todo o equipamento para que a gente providenciasse a produção desse TVBcast. Tem a Elô, né? Está aqui ao nosso lado, ela que vai receber as perguntas aqui. E temos o Rafael, que está ali gravando, está gravando o programa. Valeu. Rodrigo, por favor, você pode direcionar a primeira pergunta para a mãe? Pessoal, hoje o nosso bate-papo é uma coisa colaborativa aqui com a mãe. A gente vai fazer algumas perguntas para a mãe. A gente pede para quem está online aí no Facebook, manda a tua pergunta no comentário, que aí a gente vai fazer a seleção para fazer a pergunta para a mãe também. A gente já tem algumas aqui que a gente vai fazer, mas vocês também podem fazer a pergunta de vocês aí, que a gente, dentro da possibilidade, vai pedir para a mãe responder, tá? A primeira pergunta: mãe, qual é que foi a maior dificuldade de manter a nossa casa durante a pandemia? Boa pergunta. Estamos mantendo, né? Ela ainda não passou, a gente sabe que está no meio de todo um processo ainda. É muito triste a gente ver algumas casas, independente do tamanho da casa, ela passar por uma necessidade extrema, seja administrativa, seja emocional, enfim, tantos aspectos que possam fazer uma casa de fé não continuar aberta. E eu digo que tenho certeza, o maior problema no momento desse, primeiro é que a gente não passou por uma pandemia, nenhum de nós, né? Uma pandemia tal como a do novo coronavírus. E segundo é o pessimismo das pessoas. Então você não tem na tua história, na tua caminhada, nessa vivência, o histórico de como fazer no momento desse. O que fazer para a situação melhorar mais rápido. E a segunda questão é o pessimismo das pessoas. Então todo mundo, e esse todo mundo não estou generalizando, realmente todo mundo ficou muito tenso, apavorado, e depois também relaxou demais. Muitas pessoas já acreditam, isso não me pega, eu sou forte demais, e assim vai. Então, dentro de uma estrutura de terreiro, de casa de reza, de templo, a gente não tem condições de entrar em apavoramento. A gente não pode deixar com que essas questões impeçam um terreiro de estar aberto, porque é ele que dá a sustentação espiritual, o equilíbrio espiritual para as pessoas. Dependendo do que esse terreiro faz, ou esse templo, se ele tem um aspecto também de tratamento emocional, social, psicológico, que é o caso do Vó Benta, ele se torna ainda um apoio, um ponto de equilíbrio existencial para a pessoa. Então, no nosso caso, nós temos todas as contas normais que sempre tivemos, mas não temos o movimento que sempre tinha na casa. Então, estacionamento, tantas outras coisas, como a própria cantina, que é terceirizada, que é da família Martins, todos sofrem pela falta do movimento, como isso está na humanidade inteira. E a questão é, se eu não tenho esse fomento para poder manter as portas abertas, eu coloco em risco o projeto de mútuo amor, que faz com que as pessoas possam ter um amparo emocional, seja com tantas questões que já aconteciam antes, depressão, ansiedade, angústia, antes da pandemia, agora ela piora, ela fica muito mais evidente, mais forte. Então, o isolamento, o distanciamento social, tudo isso faz com que esse projeto seja ainda mais necessário. Vamos falar de um outro projeto, que a gente tem a Marmita Solidária. Marmita Solidária fazia 2.700 marmitas por mês, e no momento de pandemia, onde numa fila que nós entregamos já há muito tempo, a gente percebe que ela vem aumentando. E as pessoas que estão lá são manicures, são diaristas, são pedreiros, frentistas de postos de gasolina, que o emprego acabou, 15 dias depois, já não tem-se mais sei lá, uma poupança, uma reserva que possa passar uma pandemia ficando em casa. Então, bate o desespero, são pais, são filhos que também muitas vezes acabam sustentando os pais. E nessa parte, eu, pelo menos, acredito que as casas de fé de reza, elas têm que ter esse apoio. Então, as marmitas passaram de 2.700 para 5.000 mês. Então, aumenta o gás, aumenta todo o alimento. Então, o pessimismo das pessoas, muitas vezes, eu não posso ajudar porque talvez amanhã eu não tenha. Isso é uma retenção energética. Quando você ajuda,
instantaneamente o universo te retribui de outra forma. E isso a gente vê no terreiro acontecer a todo momento. Então, respondendo resumidamente, acho que o maior problema de manter o terreiro, realmente, primeiro, nós não passamos por uma pandemia como essa antes, não temos referência. Segundo, nós não conseguimos mudar o pessimismo das pessoas com tanta agilidade. E o terreiro, administrativamente, para se manter, eu acho que vem, Rodrigo, muito do meu jeito já de ser empreendedora, né, administrativamente falando, eu tenho pensamentos e tenho a ajuda dos espíritos, não posso negar. Nem todas as ideias que eu tenho são minhas. Então, eu mesma fazendo uma geleia de pêssego, quando eu fui fazer a primeira, isso tem acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu estava pronta para colocar a baunilha dentro da geleia de pêssego. E quando eu peguei a baunilha, o seu Zé, veja, veio dar um recado e falou para mim, não faça isso, vai ficar intragável. Coloque, por favor, anis estrelado. Mas na hora, é anis estrelado e é um sucesso. É uma geleia, eu não conhecia geleia de pêssego com anis estrelado. Então, eu acho que essa minha fidelidade aos espíritos faz com que todos os projetos do terreiro tenham um bom desempenho, sem tirar também, acho que os meus estudos que eu já tive, a minha força de vontade, de estar fazendo curso, estar lendo, acho que é uma junção de tudo isso. E cada espírito que me rege, me protege, traz um pouco disso. Seu Curumataí com a determinação, a Cigana Paloma com toda a arte dela, de decoração. Então, eu já usei muito isso, que eu aprendi com ela nos bolos de casamento que eu faço. E acho que é uma junção disso tudo. Dá para perceber que, como todos os lugares, teve que se reinventar, na verdade, né? Porque a gente não comercializava geleia antes da pandemia. Nunca que a gente ia pensar de passar por uma pandemia e a mãe pensar em ter que fazer geleia para manter os projetos da casa. E nem máscara, né, Rodrigo? Nós fizemos 5.000 máscaras, mais de 5.000, acho que deu quase 8.000 máscaras. Nós fizemos bem no primeiro mês da pandemia. Nós tínhamos boa vontade, pessoas com garra, com força, nenhuma costureira, ninguém profissional, mas a gente se jogou. Aí depois tivemos ajuda também da Maiara Henke, a nossa professora aí no curso de costura solidária, nos ajudou, dando dicas de como cortar mais fácil o tecido e tal. Mas foi na garra, foi na luta, fizemos e conseguimos pagar o aluguel dos os aluguéis dos 2 barracões daquele mês, foi pago com a costura. E isso foi muito legal, despertou a paixão da costura nas meninas e a primeira turma do curso desse ano foi um sucesso, já estamos com as inscrições para a segunda turma aberta, porém só vai retornar às aulas quando sair da bandeira laranja. Tá, mãe, com esse trabalho que você está fazendo, tá, só você vai chegar uma hora que teu corpo não vai aguentar. Então a gente pergunta o que as pessoas, os filhos da casa, as pessoas de fora que querem ajudar, de que forma ajudar? De que forma ajudar para a manutenção dessa casa, que faz um trabalho maravilhoso? Então, Magu, nesse momento de pandemia, o que eu mais gostaria é que todos pudessem vir aqui, né? Poder ajudar, colocar a mão na massa. Mas não pode, não tem nem cabimento falar nisso, porque a gente não pode ter aglomeração. Então, por proteção de todos os filhos, a cozinha, ela está restrita a mim, ao pai William, que eu e ele que estamos fazendo as marmitas, e as geleias a gente acaba também fazendo nós dois, com auxílio de uma ou de outra funcionária, né, seja da Dai ou da Andressa. Foi muito bonito sexta-noite, porque na sexta-feira nós fizemos 400 potes de geleia. Essa cozinha, o terreiro, cheira doce o dia inteiro. E alho também, né? Porque hora ou outra tem a marmita. Mas foi bem interessante que chegou o pai Marcos com o pai Rafa e já colocamos eles para irem pegando os vidros, levando para lá e tal, com todo o distanciamento. E conseguimos finalizar o que eu e o pai iríamos até umas 3 horas da manhã fazendo. Meia-noite a gente terminou, 00:30 a gente estava tomando um café. Então, assim, quanto mais mãos, quanto mais amor, mais leve fica, né, eu vou dizer, a caminhada ou o fardo para todo mundo. Acho que eu retiro a palavra fardo, porque para mim estar aqui dentro da cozinha da avó, estar aqui na casa da avó, é como se eu estivesse na minha própria casa. Eu amo estar aqui, amo cozinhar, então eu estou juntando
tudo aquilo que eu amo fazer, aonde eu amo estar. Então, não é um penar, não é um peso, muito pelo contrário. Claro que o corpo está ficando velho, eu tenho 43 anos. Sinto muita falta de ficar com meu filho, que tem 9 anos. Sinto falta de estar com a minha filha dentro de casa, viver a minha casa. Como eu disse, fizemos as máscaras, eu me apaixonei pela costura. Nunca tinha pensado em fazer costura criativa. Quero ter tempo, estou morrendo de vontade de poder pegar minha máquina que ganhei no Dia das Mães, que está lá, e fazer minhas costurinhas em casa. Mas agora não é hora. Agora é a hora, como eu aprendi com o seu Curumataí, colocar a roupa de guerra e batalhar. Batalhar pelo quê? Batalhar pela casa. Tenho alguns amigos que são pais de santo e me perguntam, Lília, como é que você faz isso? Olha, não sei explicar. Apenas faço, ouço os espíritos, não tenho preguiça nenhuma, acredito no meu potencial, no potencial do meu marido, que é maravilhoso, ele está sempre do meu lado, apoia todos os projetos, não me abandona em nenhum momento, tem uma raça maravilhosa, força mesmo. E aos filhos, porque eu não faço isso tudo sozinha. Então, se tem o consumo das geleias, é porque os filhos estão juntos. Se tem as máscaras, é porque os filhos também estavam juntos. E não é só no consumo, é no apoio. Então, a marmita tem dias que fala, Magu, eu preciso urgente de alho. Lá vem o Magu com 3, 5 quilos de alho. Vou lá no grupo e falo, gente, está acabando o frango, nós não temos mais frango para fazer marmita. 24 horas, tem 100 quilos de frango no freezer. Então, assim, tem pessoas que... Eu já ouvi essa frase, mãe Lília é uma mãe de santo porreta. Eu vou dizer, eu não sou mãe de santo porreta. Essa família TVB é porreta. Porque a gente junto faz as coisas acontecer. Eu sozinha não conseguiria nada. Então, eu tenho um marido, um pai pequeno do meu lado que é maravilhoso, tenho uma filha que é mãe pequena que é maravilhosa, e tenho uma família imensa. Filhos que são pais de santo, filhos que são de hierarquia, filhos que não são de hierarquia, e que têm, assim, um potencial maravilhoso e ajudam com toda a força, toda a garra e determinação. Assim é a família TVB. Bom, eu gostaria de pedir também para a mãe que, é claro, não se trata de dinheiro, mas como o terreiro se mantém, né, através das vendas das geleias, né? Então, como é que a pessoa faz, mãe, para comprar essa geleia? Telefona, liga, vem buscar, como é que faz? Tem entrega, como é que funciona? Olha, Magu, a gente só não está vendendo por desdobramento. De resto, a gente consegue vender sim. Todos nós estamos nos remodelando, né? A gente está consumindo muito mais o serviço de drive-thru, de delivery, take-away, enfim. Nós estamos fazendo a venda das geleias por WhatsApp, por enquanto. A gente está montando uma loja online e o Empório Vovó Benta vai estar atendendo nessa loja online também. Você vai poder comprar direto pelo site e receber no teu lar. Por enquanto é pelo WhatsApp, no 996939740. Você vai estar falando com a Andressa ou com a Daiane. Elas fazem ali o teu atendimento. O pagamento pode ser de diversas formas, crédito, PicPay, elas vão te explicar lá certinho, mas de diversas formas, depósito, boleto, o que você quiser. E a entrega é feita em até 24 horas, em um dia útil. Um dia útil a entrega é feita. Inclusive a sopa amanhã, né, mãe? A sopa também. Vamos falar da sopa amanhã? Misericórdia, não me lembre isso, Magu. Eu tenho 4 sopas para fazer amanhã. A Mari vai fazer a sopa de legumes, o Carlos Manieri faz a de mandioca com carne seca. Eu vou fazer a canja de galinha, caldo verde, a eslava e a cebola francesa. E só mais quase 300 marmitas. Então, as pessoas também podem pedir para entregar. Pode, as sopas podem ser também entregues. Você pode fazer o take-away, você vem aqui, retira e já leva. Não pode consumir no local, né? Isso todos sabem. A sopa custa R$12, qualquer uma delas. São 6 tipos, tem aí no grupo, tem na internet para todo mundo ver. São 6 tipos de sopa, R$12 um pote de 500 ml. E se você quiser sobremesa, fica R$15, que é um brigadeiro de colher. Se você quiser mais sobremesa, R$5 cada uma. Ok. Rodrigo? Mãe, quantas toneladas de alimento o TVB já doa por mês, mais ou menos, em média, assim? Tem noção? Tenho. É algo que antigamente eu não fazia questão, sabe? Porque muitas vezes parece que é o nosso ego querendo falar de números. Mas uma situação
bem estranha, há uns 3 anos atrás, me fez perceber que números é uma questão muito importante para as pessoas, né, acompanharem. Eu nunca prestei atenção nesses números, porque para mim não importa, para mim é o sorriso, as pessoas felizes, bem. Mas algumas pessoas são muito analíticas, querem números e tal, enfim, então vamos lá. Em que sentido que eu falo isso? Nós sempre ajudamos a creche Irmã Clementina, isso desde que o terreiro foi fundado, com alimentos. Não só todo mês com alimentos de consumo diário, como arroz, feijão, bolacha, leite, macarrão, enfim, tudo, com as terapias que acontecem no terreiro, estão suspensas temporariamente pela pandemia, mas também a gente sempre fez campanhas para dar brinquedos e chocolate, livros, seja na Páscoa, no Dia das Crianças e no Natal. E um dia falaram, por que não, querendo dizer que eu fazia isso e que eu vendia essas comidas para o mercado local, sabe, uma bobagem imensa. Mas, enfim, a gente não tem como comandar os pensamentos das pessoas, a gente pode dominar os nossos, né? Isso que é muito importante. E quando falaram isso, eu parei e prestei atenção. Eu não tenho ideia de quanto alimento já foi doado para essa creche. Mas a creche sabia, porque como ela tem fomento municipal, ela por obrigação, ela tem tudo que recebe de doação, ela tem que escriturar. E veio a resposta, uma resposta oficial, tudo foi bem bacana, que nós doávamos para essa creche mais de 1 tonelada por mês. E eu achei isso muito legal. Por quê? Porque 1 tonelada é muita comida, são 1.000 quilos de alimento. E não demorou muito, ainda recebemos uma carta da diretora agradecendo a gente, porque com esse alimento que nós doamos, eles puderam construir uma cancha para as crianças para brincar em dias de chuva, porque eles não tinham local coberto. E nós continuamos ajudando essa creche desde a concepção do terreiro. Mas falando hoje, Rodrigo, sem falar dessa doação de alimentos para a creche, porque ela aumentou muito devido às terapias, que também triplicou os dias. Hoje, a gente tem toda a estrutura preparada para retomar pós-pandemia nas terças, nas quartas e nas sextas. Então, o volume de alimento é muito maior do que aquela época. Acredito que hoje esteja em torno de umas 2,5 toneladas só para a creche. Mas vamos falar do que acontece nesse momento dos projetos em andamento. A marmita solidária, ela pesa 800 gramas. É uma marmita servida de arroz, feijão, frango ensopado e legumes, sendo quase todos os dias batata com cenoura ou batata com cenoura e repolho, às vezes abobrinha, às vezes a gente dá uma variada. A gente faz 5.000. Então, se você fizer uma conta bem básica, 5.000 vezes 800 gramas, se eu não me engano, já dá 4 toneladas de comida quente, comida pronta, servida. E isso está envolvido todo o gás para cozinhar, essa mão de obra de amor que é feita, a estrutura, os padrinhos, porque o feijão a gente ganha da família Estival, que é o caldo bom, o arroz tem um filho da casa que doa, um filho doa um tanto de frango, o outro chega com um saco de batata, isso tudo é doação de amor. Então, nós temos 4 toneladas de comida quente, com muito amor, que é doado por mês. Aí tem outro projeto muito bonito, que é o projeto da Feira da Avó. Nós, em parceria com a prefeitura, que propiciou isso, né? Nós temos hoje a xepa da Feira da 29 de março do Mercado Regional Cajuru. Até meu agradecimento a todos os feirantes que nos ajudam, porque é um projeto muito bonito. Nós conseguimos em torno de 700 quilos de hortifruti por semana das feiras, dessas 2 feiras. E isso vem para cá no terreiro, então, inclusive nesse momento, tem ali 2, 3 pessoas que estão separando esses alimentos para amanhã. São organizados em forma de feira livre e as pessoas em situação de vulnerabilidade ou necessidade momentânea vêm até aqui, faz a sua feira e tem coisa muito boa. Tem um comentário que chegou para mim, que eu vou até colocar aqui, não por, sei lá, acho que como um sentimento ruim, alguma coisa, não, mas é porque eu quero realmente mostrar que essa fala está muito errada. A fala é a seguinte: a mãe de santo, a tua mãe de santo está distribuindo lixo,
Gente, isso é muito pequeno. Isso é um sentimento muito ruim. Normalmente, pessoas que não fazem, pessoas que não se determinam a ajudar, preferem ficar sentados no sofá da sua sala e, para justificar o seu comodismo, a sua falta de ação, sua falta de solidariedade, de fraternidade, apontam a caridade do outro como um erro. Então, não faça isso, porque quem conhece sabe o que é a Feira da Avó, é uma feira muito bonita, bacana, os feirantes doam com amor, as pessoas que preparam aqui, que separam tudo, também fazem isso com muita dedicação, e quem vem buscar, leva produto de qualidade para casa. Não é verdade, Magu? Certo, mãe. Você já fez a feira aqui eu também? Já faço, não, eu faço né? toda semana. Gente, é produto de qualidade, sim, né? Eu quero dizer uma coisa. Lixo é o pensamento dessa pessoa. É verdade. A pessoa vai pensar se você está fazendo o bem, né? Está fazendo bem para o teu irmão que está em necessidade. Você vai... Primeiro que nós lá, que vamos lá na feira, né, mãe, fazer a xepa, a gente recolhe o pessoal e o pessoal já dá mercadoria boa, não é aquela a sobra, o podre, não vem a coisa assim, ela vem coisas que se dá para se alimentar. Então, quer dizer, eu fico assim, pé da cara com uma pessoa com um pensamento desse tipo, né? Ao invés de vir procurar ajudar, não, eu quero mais falar. Bom, enfim, Fica pé da cara não, Magu, faz que nem eu, entra por um ouvido, sai pelo outro e bora, a gente continua. E nessa continuidade, para responder, então, a quantidade de alimentos, são em torno de 700 quilos de hortifruti, às vezes chega a 800 quilos, porque o Magu também tem um amigo dele, o Strapasson, né? Família Strapasson. Nossa gratidão à família Strapasson, gratidão a todos os feirantes da 29 de março, os permissionários também ali do Mercado Regional Cajuru, a todos que se envolvem com esse projeto. São em torno de 700 a 800 de hortifruti, mas ainda junto com essa feira acontece também a mercearia da avó. E a mercearia da avó é uma mercearia mesmo, onde eu peço aos filhos da casa que têm condições para trazer molho pronto para macarrão, gelatina, achocolatado, leite, ovos, margarina. Porque não dá para viver com uma cesta básica e com o hortifruti, se você não tiver proteína também, e dizer, não, minha imunidade está legal, eu estou comendo bacana, meu filho está indo dormir bem alimentado, se a gente pegar aí o Covid-19, a gente pelo menos tem imunidade. Não dá. Então, eu acho que o mínimo que nós temos que fazer é oferecer aos irmãos, a quem precisa, uma alimentação bacana para a gente se proteger. É pensando no outro que a gente se protege. Não é com egoísmo querer estocar o teu armário com todas as comidas, querer chegar no mercado, pegar tudo para si, ou querer que a tua casa seja mais protegida, porque você não vai viver sem o outro. Nós somos uma humanidade, ninguém vive sozinho. Ô, Rodrigo. Mãe, eu vou só fazer um comentário aqui e depois vou fazer 2 perguntas do pessoal que mandou aqui no Facebook. Primeiro, pessoal, quem puder ajudar trazendo alimento para marmita, para mercearia. Agora a gente está com o projeto interrompido por 14 dias, não é isso, mãe? Da feira. Na verdade, eu não consigo parar, né, filho? Sim. Então não parou. Não parou. O que a gente está fazendo? A feira para a comunidade, ela vai acontecer na terça-feira apenas na entrega da marmita, porque como eu não tive a xepa hoje da 29 de março, nós não conseguimos nossas 700, 800 quilos de alimento. A gente deve ter conseguido uns 270. Então amanhã nós vamos atender com a feira livre aberta aqui somente para os filhos do terreiro e eles vão entrar um por um. Eu não vou deixar, não vai ter fila. Então vai ser com agendamento. Nós temos os nomes de todos que vêm, então é por agendamento, porque não quero nenhuma fila por conta dessa bandeira laranja. A comunidade não vai pegar amanhã aqui. Se sobrar da feira que tem aqui, nós vamos levar junto com as marmitas na terça-feira, que eu chamo na esquina do Seu Zé, né? Que é um local que o Seu Zé falou que a gente tinha que colocar marmita, que é na José de Oliveira Franco, com a José Veríssimo. E a marmita, então, a feira vai ficar desta forma. Porém, eu já fui atrás, conversando com o pessoal da prefeitura, é bem provável que no sábado que vem a gente já volte a ter mais uma xepa. Não a da 29, porque no domingo não vai funcionar, mas nós vamos continuar com a do Mercado Cajuru no sábado e mais uma feira que eles estão tentando nos encaixar.
Se isso acontecer, na outra segunda-feira, volta também para a comunidade aqui. Não consigo ficar parada. Então, pessoal, mas você que tem condição de ajudar a casa, doa. O que você puder, doa, traz. Porque, imagina, a mãe pediu alho. Se cada filho da casa trouxesse uma cabeça de alho, a gente ia ter pelo menos 540 cabeças de alho. Já dá para a mãe fazer muita coisa. Então, não precisa trazer muito, porque eu sei que muita gente está passando por dificuldade agora. Mas cada um trouxer uma coisa de cada que a mãe pedir, já vai ter muita coisa para fazer. Então, vou pedir. Posso aproveitar? Pode. Peço mesmo. Sou ótima em fazer isso. Gente, assim, ó, alho. Se você me trouxer uma cabeça de alho, você vai pagar no mínimo R$30, R$35 no quilo, né? Você vai me trazer uma cabeça de alho. E eu vou ter que descascar. E vai dar tempo para descascar. Muitas vezes o dente de alho dentro, um ou outro já não está legal. Então, o que eu sugiro? Que você compre, se você puder, 1 quilo de alho descascado. Não precisa ser o moído, porque esses são mais caros. Mas ele vem em saco descascado. Tem 2, 3 empresas curitibanas que fazem isso. E eu acho que a gente focar no comércio local é bem bacana. Então, se você puder, doe um saco de alho descascado. Porque a gente processa aqui e já vai trabalhando ele durante os dias da marmita. Um outro pedido que eu faço, que é emergente agora, já para essa semana, é o frango. Nós usamos coxa e sobrecoxa de frango para fazer as marmitas. A única solicitação, que quando você comprar, que você traga a nota fiscal ou uma cópia, pode ser um xerox da nota, porque como é proteína, carne, eu preciso ter a origem dela, a data da compra, tudo certinho. Quanto, mãe? Bom, nós usamos por semana, com esse aumento, né, das marmitas, quase 100 quilos de frango por semana. Então, se você conseguir ajudar com 1 quilo, vai ajudar 10, 20, não importa, ajude com o que você puder. Porém, o frango, Rodrigo, eu não posso aceitar aquele que você comprou e está no teu freezer, está no teu congelador, entendeu? Isso. Tem que ser um frango comprado para doar. Ah, mas eu não quero ir comprar, eu quero fazer diferente. Posso fazer uma ajuda financeira em dinheiro? Pode também. Entre em contato com as meninas no WhatsApp, faz o depósito na conta do terreiro, manda esse comprovante para lá, elas dão entrada no sistema como Marmita Solidária Frango. E isso tudo já é estruturado pelo pessoal do financeiro. Lembrando que tem o PicPay, hein? Tem o PicPay agora. Tem PicPay Para agora. ter uma ideia, mais ou menos é R$ 4,50 a R$5 o quilo da coxa sobre coxa. Né? Às vezes pega uma promoção de R$ 3,99 ainda, meu amor. A gente corre comprar. Ali no Max tem. Ó, a propaganda. Propaganda do Max. Eu vou fazer 2 perguntas aqui. A primeira pergunta é da Diva Paulichen, não sei se é assim o sobrenome, desculpa. Ela pergunta se a avó Benta trouxe alguma informação do que nós verdadeiramente temos que aprender com a pandemia. Sim. Não só ela diz o que a gente tem que aprender, são acho que 3 grandes lições, mas ela também fala o quanto tempo a gente passa por isso. Aqui no terreiro está sendo construído um rosário completo pelos filhos da hierarquia e pelos pais de santo da casa. E falta 1/3. Então, daqui 1/3, ou seja, setembro, a gente deve respirar mais aliviado em questão, vou dizer, do vírus em si. E é um tempo de aprendizado. Aprender o quê? A primeira coisa que ela nos ensinou é a respirar. E ela ensinou isso aqui no terreiro antes da pandemia chegar, antes de tudo começar aqui. A gente nem imaginava que chegaria no Brasil. Respirar, respirar. E nos ensinou isso com um cachimbo na mão, inclusive. Soltando a fumaça devagar e mostrando qual é a diferença. Ensinou com o coro, né, com a tabaque, pedindo para os ogãs tocarem rápido, bem rápido, bem rápido. E ela dizia, ela fez um repente. E ela dizia, porque levantou, tomou café, foi não sei aonde, trabalhou. Não comeu, não deu tempo, comeu qualquer coisa, não sei o que, morreu. Não sei o que, foi para lá, veio não sei, blá, blá, blá. Ela, uma linda a musiquinha dela. Eu não consigo nem fazer. Eu chamei de rap da avó. Rap da avó, foi, você estava junto. Mas ela dizia bem rápido, sem respirar, dizia, morreu. E disso eu tiro um grande ensinamento, que quem vive com pressa demais, querendo ser rápido demais, não vive. E quando vê, morreu.
porque passou a vida com tanta pressa, querendo fazer tudo, se desvencilhando das coisas rápido demais, e não aproveitou. Não viu as folhas balançando na árvore, não sentiu o cheiro de uma boa fruta, não sentiu o aroma de um café, não abraçou os seus filhos, não viveu. A pressa fez com que ela fizesse muitas coisas, mas ela não sentiu a vida. Então, nesse rap da avó aí, como o Magu fala, eu vejo que esse é um grande ensinamento, que é respirar. O outro já para a pandemia, e a gente tem praticado isso, devagar e sem parar. Então, se você para, você estagna, você enferruja. Veja quando você para, por exemplo, você que está na academia, você para de ir, você já entra naquele comodismo. É difícil voltar para a academia, não é não? Levantar, saber que depois no outro dia teu corpo está dolorido, aquela coisa. Mas depois que você está já com tudo ali funcionando, é gostoso, você sente falta de poder se exercitar. Então, a vida também é assim. Numa pandemia, o parar é parar de fazer coisas sem higiene, é parar de pensar só em si, é parar de ser individualista, egoísta, é parar de ficar apontando o dedo, querendo achar culpados, é parar com tantos sentimentos pequenos, é parar com isso. Mas quanto ao restante, de você cuidar do seu corpo, de viver sua casa, viver sua profissão, mesmo em casa, viver sua família, aproveitar o tempo para aprender várias coisas, esse é o devagar, sem parar. Porque nós não podemos, um corpo não foi feito para ficar parado, uma mente não foi criada para ficar parada. O movimento para nós ele é muito importante. Porém, temos que aprender esse movimento com as tecnologias, que aí vem o outro ensinamento da avó, que nós estávamos nos tornando muito máquina. Olhando demais para o celular, para o computador, para a televisão, e esquecendo o quanto é gostoso deitar no colo de alguém que você ama, poder abraçar um amigo, reunir os amigos, tomar um chimarrão em roda, tomar uma cerveja no boteco. E isso tudo, ele se tornou supérfluo quando tinham outros atrativos, que vou dizer assim, a era moderna. E os sentimentos foram também sendo automáticos, substituindo as pessoas. Casamentos muito breves, amizades que se fazem sem um olho no olho, sem uma história. E não é de verdade uma amizade. Uma amizade com o tempo, eu poder chegar, bater na casa do Magu 3 horas da manhã e falar: Magu, preciso de você, pega teu carro aí, porque tem uma xepa lá no Ceasa. E eu sei que ele vai com sono, mas vai levantar e vai comigo lá na xepa. Amizade é muito mais do que você mandar bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp. Amizade é você poder contar com as pessoas. Família também. Não adianta ter um grupo de WhatsApp da família para ficar discutindo. Tem família que discute herança, discute porque a roupa do outro, porque no domingo você não levou tal coisa, porque isso. Família, ela tem que se amar, ela tem que se entender, tem que se compreender, ela tem que se... Como um quebra-cabeça, a família tem que ser unida. E não é unida no sentido de, fez besteira, mas nós vamos pegar e vamos encobrir, ou não, né? Não, é união também de ir lá e chacoalhar, o que você está fazendo não é certo. Isso tudo se perde com a modernidade, porque as pessoas estão vivendo 2 ou 3 vidas. Então, ela tem uma vida dentro de casa, que é ela com o pijamão ali, o cabelo, do jeito que quer viver. A outra já é o que ela posta no Facebook. Né? Não é ela descabelada de pijamão, aquela coisa. Não. Então, ela tem uma vida dentro de casa, aí ela tem uma outra vida nas redes sociais e ela tem uma outra vida social verdadeira. Então, ela tem 3 faces. E a modernidade está fazendo com que a gente queira muito mais uma imagem falsa do que a nossa verdade. E a nossa verdade desculpa, quase falei um problema, mas como é gostoso, cara, você ficar com pijama, né? Descabelado, se enrolar no cobertor, né, Magu? Com a família no sofá. Direto. Cara, isso é tão gostoso. E hoje tem gente reclamando que não pode ficar em casa. Entendo que ficar demais é ruim, entendo. Mas nesse momento tem que ficar em casa. Se você pode, fique em casa. Aí eu quero aproveitar e falar de empatia. Porque um fala assim, o que você está fazendo na rua? Você tem que estar em casa. Mas será que aquela pessoa que está na rua, às vezes até vendendo alguma coisa no semáforo, ela pode ficar em casa? Desculpe, meu filho, meu amigo, meu irmão, se o meu filho não tiver comida dentro da minha casa para comer, eu não vou ficar em casa.
Eu vou para a rua, eu vou trabalhar, eu vou vender chiclete no semáforo, mas o meu filho não vai passar fome. Eu não consigo ver isso, não consigo viver isso. É o meu jeito de ser mãe. Então, eu acredito, se você pode ficar em casa, fique em casa. E para você, vou dizer assim, coisinha linda, né, para não dizer outra coisa, que pode ficar em casa e não fica em casa, fica dando rolezinho, vai para a festinha clandestina, e bem isso, né, Magu? Gente, a gente vê na feira, que a gente vai para fazer a xepa. A gente não vai na feira passear, né, Magu? A gente vai para pegar alimento para as pessoas. Mas que tem gente passeando. Não, e a mãe observou o pessoal na mesa comendo pastel, tira a máscara, põe em cima da mesa, sabe? Não tem cuidado nenhum, nem com ele. Absolutamente. E eu vou dizer, e eu tenho certeza que tem gente me ouvindo, ou que vai me ouvir depois, muitos usam a máscara por uma questão de não ser apontado, porque a massa, a grande maioria está usando porque virou lei. Mas tem gente que está com a mesma máscara no bolso a semana inteira. Então, assim, cara, desculpa, você não está me enganando, você está se enganando, você está procrastinando a tua existência. Então, é aquela pessoa que ela quer enganar os outros, mas, na verdade, ela está enganando a si própria. E isso faz com que o vírus circule, sim, isso faz com que o teu pensamento ruim também circule em você. Então, é cuidado, é zelo, não está certo. Mas a pergunta da diva era qual mesmo? Você já falou, né? Deixa ela falar. Deixa eu falar. Só complementando o que a mãe falou, então as pessoas estavam usando máscara antes de precisar, na verdade, né? Antigamente. Agora precisa, tem que usar, mas antes já estava usando, vendendo uma pessoa que ela não era, né? Pois é, bebê, mas vamos falar a verdade, né? Não adianta usar a máscara, é aquela que você está no teu bolso há uma semana, e não adianta você, meu filho, meu irmão, meu amigo, que também usa máscara bem certinho, de 2 em 2 horas troca, mas aí, como o Magu falou que eu observei, numa mesa de feira lá no pastel, um casal senta e começa a comer. Só que eles tiram a máscara, eram 2 meninas, tiram a máscara e põem na mesa a máscara, come, beleza, terminou o pastel, foram embora. Passou, mas nem 30 segundos, porque a mesa é disputadíssima, né? Aí senta um outro casal. A moça comendo, o rapaz comendo. Eles tiraram a máscara e colocaram no bolso. Mas o rapaz comendo, não deu nem tempo de passar álcool na mesa, porque já sentaram lá. O rapaz comendo pastel, cai uns pedacinhos, sabe aquelas casquinhas de pastel? Então, minha gente, ele fazia assim, ó, pontinha do dedo na língua, ia lá, pegava a casquinha. Primeiro, ele passando saliva dele na mesa, e ele com o dedão tirando a casquinha com a saliva da máscara da outra moça e botando na boca. Então, assim, para que máscara? Né? Aí vem o orar e vigiar. Não adianta você usar máscara e ficar coçando seu olho dentro do coletivo, seja no ônibus ou num carro aí de aplicativo. Você tem que ter noção. Não adianta você andar com 3 litros de álcool no bolso e você achar que passando álcool a todo momento você está bem, e você chegar numa padaria, botar as mãozonas em cima ali e já colocar alguma coisa na boca. Então, é percepção. Eu acho que é muito mais inteligência emocional e psicológica do que ter um estoque de 5.000 máscaras na tua casa, porque sumiu, né? Não tem máscara, não tem luva, não tem nada. A pergunta dela tinha sido qual era os ensinamentos que a avó Benta tinha então passado. falei, A mãe já respondeu. Agora, Está respondido. A segunda pergunta é do Everton Renault. Ele pergunta da onde que a mãe tira a força para ser tudo que você é para nós, para os seus filhos e para a sociedade. E qual o conselho que a mãe da mãe para quem é líder e nesse momento a responsabilidade de ser buscado como apoio? Profunda pergunta. Então, meu filho, você é um filho de Ogum, né? E acho que você vai me entender como a maioria dos filhos de Ogum. O Everton, o Magu é filho de Ogum. E o Rafa também, né, que está aí filmando, é filho de Ogum. A determinação é um sentimento, é uma ação, é um pensamento que você não pode suspeitar dele, você não pode em nenhum momento fraquejar. Quando você determina, é certo que você vai conseguir. Isso eu aprendi com o seu Kurumataí. E ele me ensinou que tudo aquilo que é determinado é certo, acontece. Aquilo que você tem esperança que vai acontecer, você senta e espera.
Então, eu espero que aconteça, eu espero ter uma oportunidade, eu espero que um advento externo me motive, e eu não espero nada. Eu não espero nada e nem ninguém. E isso não é um pensamento egoísta, eu simplesmente peço autorização para a espiritualidade, e se eu a tenho, eu pego a minha espada de Ogum, que na verdade não é uma espada que fere, é uma espada que abre caminhos, é a minha força, e pego o meu escudo, que é o meu amor. Então, da onde eu tiro determinação, dos ensinamentos com os espíritos. Da onde eu tiro, acho que a garra é o amor que eu tenho aos espíritos, às pessoas, à vida, ao terreiro, à corrente, à família TVB. Eu não era assim. Quem leu meu livro sabe que aos 17 anos eu tive uma mudança de pensamento muito radical. Eu queria ter carros zeros, eu queria ter um apartamento cobertura, e era um pensamento muito materialista. E quando eu tive um tumor na coluna, eu repensei muita coisa já com os espíritos. Eu sou clareaudiente desde que eu me entendo por gente. Mas eu não tinha essa percepção que os espíritos falavam. Você não precisa disso, veja isso, não. E quando eu me vi na possibilidade de se ficar tetraplégica, eu não ia dirigir carro nenhum. Eu não ia conseguir ficar em pé num apartamento, numa cobertura, para poder ver de uma piscina a cidade de cima, que é uma tremenda visão de uma pessoa soberba e materialista. Então, eu acredito que esse acontecimento, que era uma dor, isso é importante registrar, uma dor muito grande, fez com que eu pudesse perceber qual é a minha essência. E a minha essência é que a minha existência vale a pena. E eu acredito que a minha existência só vale a pena fazendo bem para os outros. É assim que eu penso. Às vezes sendo até chata demais, né, Magum? Porque mãe é assim. Pega no pé, hein? Bastante. Pega no pé. Essa é a pergunta, acho que ficou respondida. Ficou. Agora, a nossa terceira pergunta aqui do podcast é: como que está sendo a organização do terreiro com relação à questão energética da casa? Porque a gente sabe que não está tendo atendimento, não está tendo a gira como era antes da pandemia. Sim, Rodrigo. O terreiro não parou em nenhum momento. Todas as atividades sociais, os projetos se ampliaram, né? Se fortaleceram. E as atividades energéticas, elas continuam da mesma forma, mesma natureza. A participação das pessoas dentro do terreiro é que mudou muito por conta do distanciamento social e isolamento. Antes da bandeira laranja, nós tínhamos as nossas giras com 30 filhos da casa, sem atendimento comunitário. Um atendimento individual, onde o filho, nos seus 9 metros quadrados, podia incorporar o guia e fazer ali uma consulta com o espírito mesmo. Acalmando, energizando, então com o pãozinho da avó, com a defumação, tudo isso trazendo um equilíbrio espiritual muito grande, e foi muito bacana. Porém, com a bandeira laranja, obviamente nós suspendemos isso, porque entendemos que o atendimento individual para nós, de terreiro, é uma coisa, o atendimento individual para uma igreja é diferente, é o padre, o pastor, enfim, com uma pessoa. Para nós, tem Cambone, tem Ogã, tem Pai Pequeno, tem Capitão e a assistência. Então, atualmente, com a bandeira laranja, nós não temos nenhum tipo de corrente. O que nós temos hoje acontecendo no terreiro, aos sábados, não é gira, são orações com os pretos velhos nos pais de santo. Então, está sempre comigo aqui o pai William, o pai Rafael, o pai Marcos, a mãe Roberta, o Harry, que está sendo preparado para pai pequeno, a mãe Luane, quando ela pode, porque muitas vezes ela tem que ficar com o meu filho João. E os pretos velhos arriam no terreiro, fazem as orações, é muito bonito. Eles fazem as orações pelos filhos de todas as giras, em específico um caso ou outro que vem para nós, que é urgente, é emergente, é falado para a avó Benta ou para algum outro preto velho e é trabalhado no ponto. Todos os nomes que são colocados na fanpage do terreiro na quinta-feira, são feitos os trabalhos no toco da avó Benta, aos sábados às 18 horas. A gente está fazendo às 18 por conta do horário, bandeira laranja, toque de recolher, que é preferível que todo mundo esteja em casa mais cedo. Mas os trabalhos energéticos não mudam
Todas as velas que sempre foram acesas no terreiro continuam sendo acesas. A alimentação do terreiro se mantém. A orientação a todos os filhos de fazerem preceito no dia da sua gira, fazer um banho de ervas, defumação em casa com palo santo ou com algumas ervas. Sempre é feita a orientação. Então, o terreiro não para. Os espíritos não param. Nós dormimos à noite, os espíritos não. Os filhos que não estão participando disso, eles podem no mesmo horário acender uma vela, fazer uma oração também de casa, mãe? Sim, devem. Inclusive são orientados a isso. Ontem foi feito um post, inclusive, com várias imagens, até motivacionais, lembrando o que a espiritualidade faz por nós. A mãe Luane foi muito feliz em fazer as escritas, né, que quando bater um desespero, quando bater uma angústia, você tem muitos instrumentos para você poder se fortalecer. O terreiro te ensina isso. E o terreiro não é eu, não sou eu. São os espíritos que já nos ensinaram. Então, é importante lembrar. Todo sábado, às 18 horas, fica sempre esperto quanto a isso. Porque saindo da bandeira laranja, vai voltar para as 8 horas. E daí naquele formato de até 30 filhos, porque nós temos um espaço. Quanto a isso, nós somos agraciados, temos um espaço muito grande. Aonde, numa gira normal de quinta-feira, conseguia abranger 340 pessoas, a gente coloca 30, muito menos que o recomendado até, a gente está pondo menos de 10%, quando não está na bandeira laranja. Bandeira laranja, sem ninguém, somente os pais de santo, e é bem provável que a gente faça alguma transmissão da oração ao vivo. Por que a gente não está transmitindo isso pela fanpage, pelo grupo, enfim? Nós não estamos transmitindo por uma questão de ser um atendimento aos filhos da casa sem a presença dos filhos. Então, às vezes até um filho ou outro é surpreendido. A avó Benta pediu para você fazer um banho assim, assim, assado. E a pessoa, nossa, é porque você está sofrendo isso, aconteceu isso, e ela que orientou. Então, os espíritos estão em terra trabalhando todos os sábados às 18 horas, mas não adianta vir no terreiro. O terreiro não está aberto para atendimento, nem mesmo, mas só vou eu. Não, não pode. Somente os pais de santo da casa. Ok, mãe. Eu vou aproveitar esse espaço aqui e fazer uma propagandinha. Muito bom. Fazer uma propaganda de mim, do meu trabalho. Olha, gente, se você está precisando de pneus, está precisando de pneu novo, usado, remote, me procure. 99626-1357. O melhor preço de Curitiba é comigo mesmo. Bem. Só procurar o Magu lá no Facebook, procura o Magu. Todo mundo tem o contato do Magu quase, né? Seja no Facebook ou seja no WhatsApp. Só chamar o Magu no privado lá que ele vai passar os valores. Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, mãe. Aproveitar nosso... para que as pessoas saibam como é que começou tudo isso aqui, ó. Como começou, mãe? Como diria a avó Benta, misericórdia. Bom, começou quando eu nasci, Magu. Porque quando eu era pequena, eu conversava com os espíritos desde 2, 3 anos de idade. E meus pais preocupados, meu pai dizia, esse é o tal do amigo imaginário. Conversei com um psicólogo, ele disse que isso passa. E minha mãe dizia, não é porque ela conversa e não é só com um. Então tem muito amigo. E minha mãe começou a me levar em terreiro de Umbanda, quando eu tinha meus 9, 10 anos, e enfim, caminhando entre um terreiro e outro. E eu conversava com os espíritos com uma tranquilidade, até reconhecia alguns, né, na conversa. Era você e tal. Mas eu sempre fui muito esquisita por conta disso, né, tida como esquisita na escola. Então, eu sempre fui aquela menina que sentava na primeira carteira, tirava 10 em tudo, porque eu só estudava porque eu não tinha os amigos à minha volta por me entenderem como uma pessoa diferente, esquisita. E quando eu tinha aí os meus 16 para 17 anos, eu já criada dentro da religião católica, eu não conseguia me encontrar, não conseguia me entender. E mesmo sendo catequista, já tendo feito primeira comunhão, tendo tudo certinho dentro da igreja, eu falava, parece que está faltando. Não encaixa. Não encaixa. Eu perguntava as coisas para o padre, ele, Lilian, esses são os mistérios da fé. Eu falei, putz, mas eu tenho que descobrir o que é esse mistério, né? E aí perguntava para o ministro,
para os amigos catequistas, e o que é isso? E as crianças me perguntando, prof, o que é tal coisa? Quando eu fui olhar para dizer são os mistérios da fé, eu falei, puta, eu não posso falar isso. Eu tenho que falar o que é. E tudo tem um porquê, não pode ter coisa escondida, né? Eu imaginava. E realmente não pode, não tem que ter nada escondido. E eu falei, acho que eu estou na religião errada. E comecei a procurar. E fui feito uma doida em tudo quanto é religião. Missa em alemão, tudo. Até um terreiro de magia negra, gente, que eu não sabia que era, né? Entrei, mas não, fiquei 15 minutos. Eu falei, isso aqui é o inferno. Era espírito gritando contra espírito desencarnado. E aquela sensação de ódio, de raiva, porque tem que pegar, porque tem que matar. Eu falei, não quero. E fui indo várias coisas. Até na época eu imaginava que maçonaria também era uma religião, fui ver, não era nada disso. Quis entrar, falei, eu quero ver o culto. Que culto, moleque? Não era culto. E, enfim, quando eu entrei no terreiro de Umbanda, eu já me encontrei no portão. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu já ouvi a voz do seu Tata Caveira, não sabia, ele não se apresentava a mim como Tata Caveira, né? Mas eu já ouvi a voz dele, eu falei, puxa vida, tem amigo aqui, então é um legal, né, bacana o lugar. E fui entrando, e lá eu conheci o terreiro de Umbanda. Primeira vez que eu pisei, incorporei lá a Cigana Paloma, foi a primeira entidade que eu incorporei na vida, que eu já também conversava com ela, e não saí mais do terreiro. Eu casei, né, tive as minhas 2 filhas, a Liliane e a Luane. Meu marido não aceitava a religião, aí acabei, inclusive, me separando. Um dos grandes motivos foi esse. E a religião, a Umbanda, para mim, sempre foi muito forte. A religião, estar em contato com o divino justamente por a questão da clareaudiência. E passando esse período todo, depois que eu me separei, eu acabei saindo do terreiro onde eu iniciei, eu conheci o terreiro do Pai Maneco. E lá assisti várias giras, sem impetuosidade de querer já entrar, assisti várias giras. Fiz parte de alguns projetos sem antes ser filha da casa. Mas eu me encontrei no terreiro do Pai Maneco porque lá o Pai Fernando, ele tinha exatamente a resposta para os mistérios da fé. E a resposta para os mistérios da fé é muito simples. Ele me ensinou com a Umbanda pé no chão, que não existe, eu ia falar um palavrão de novo, né? A pocilga de mistério nenhum. Porque não tem. E usa-se uma frase de efeito quando não se tem a resposta. Então, se eu não tenho a resposta, eu olho para o filho, não sei, vou perguntar para a avó Benta. Eu faço isso, e vou e pergunto, olha, é assim, assado. Eu sou prova disso. Olha lá. Já ouvi você falar, não, eu vou conversar com a avó para ver o que ela disse. Porque quando não se sabe, você tem que ter o mínimo da humildade de dizer, não sei. E eu não sei tudo. Se soubesse, acho que nem na carne devia estar mais também, né? Porque é muita coisa. Então, eu sei que no terreiro do Pai Maneco, com essa Umbanda pé no chão, muito clara, muito vivida, jovem, e não que o terreiro antes, os jovens, eles não tinham espaço. E eu cheguei jovem no terreiro do Pai Maneco. Cheguei com meus 26 anos, mais ou menos, acho que 25, na verdade. E eu tive um acolhimento muito grande pelo Pai Bite, pelo Pai Jussaro, pela Lucília, pelo Pai Fernando, que, meu Deus, quantas conversas a gente teve dentro do terreiro aos sábados à tarde, no Jardim dos Orixás, e era sempre uma conversa, ele sabia o que eu precisava conversar. E uma dessas conversas, ele sentou, olhou para mim, acho que estava até o Pai Jussaro junto, não lembro, ou o Pai Bite, a gente sentadinho perto de onde era a janelinha antes ali da cantina, que hoje já não é mais lá. Ele falou assim, Lilian, você sabe que você vai ser mãe de santo, né? Eu, capaz, não quero. Ele falou, não é uma questão de querer, é uma questão de estar na tua família. E tem mais, já vou te dizer, não quero que seja na raiz que já tem da tua família, porque realmente eu tenho uma tia-avó que é mãe de santo. Eu disse, mas como assim? Não, porque essa raiz não é tua raiz. Você sabe qual é a tua raiz. Tua raiz não existe mistérios de Congá, não existe nada escondido, é tudo muito nas claras. E eu falei, está falando a minha língua. É bem isso mesmo. E dessa forma eu entendi o que ele quis dizer, mas o meu medo me impediu de dizer, pai, então me prepare que eu vou seguir. Não fiz isso. O Pai Bite veio, tornou a dizer, a mãe Tânia, que era a mãe pequena no Pai Maneco, hoje é nossa mãe pequena aqui, junto com o Pai Jussaro,
que é dirigente lá no Pai Maneco, também falou, não, porque você vai ser mãe de santo. E eu corria disso, me escondi na Engoma por 6 longos anos, desde que o Pai Fernando falou isso. O Pai Fernando desencarnou, eu comecei a sentir a necessidade dos espíritos que me guardam, me regem, a fazer um trabalho muito social, e aí eu não tive mais escolha. Eu olhei para o Pai Jussara e falei, pai, acho que está na hora. E hoje, Magu, eu digo que acho que foi a hora certa. Não foi nem cedo demais, nem tarde demais. Porque se tivesse sido antes, talvez eu não tivesse a experiência que eu consegui ainda mais dentro do Pai Maneco. E se tivesse esperado mais, talvez não estaríamos aqui com o que nós temos hoje, com a estrutura que nós temos hoje, a família que nós temos hoje, o pensamento, o amadurecimento meu, da corrente, da hierarquia, de todos nós, nesse momento crucial de pandemia. Então, eu acho que não foi a hora muito cedo e muito tarde, foi a hora exata. E o que falava seu Curumataí, a avó Benta, para você, com relação a você ser mãe de santo, criar uma casa? Pois é, a avó, ela sempre me disse que o projeto, ela fala projeto, o projeto sempre esteve certo. E que se não fosse eu fazer, seria a Luane. E num dos momentos, assim, que eu pensei, que foi muito dolorido para mim, quando pensaram, 2, 3 pessoas pensaram bobagens a meu respeito, e você sabe, você acompanhou tudo isso muito de perto. E eu pensei e falei assim, poxa, será que vale a pena eu ficar fazendo tudo isso, deixando de viver com a minha família, deixar de ter a tranquilidade do meu lar, da minha vida, da minha profissão, e fazer isso pelas pessoas, sendo que tem pessoas que têm essa capacidade de pensar uma maldade desse jeito? E quando eu compartilhei esse pensamento com a Luane, foi inclusive por celular, e eu disse, filha, eu não sei, eu estou pensando se isso tudo tem que continuar. E ela me disse, mãe, você tem o direito de parar a qualquer momento. É você quem decide isso. Mas você tenha uma certeza, que assim que eu tiver condições, eu vou abrir tudo de novo. É o projeto. É o projeto. Então, eu nem parei para pensar 2 vezes. Falei, eu não vou dificultar as coisas para ela, óbvio, né? Então, se é para a gente fazer, a gente vai fazer. E acho que todos os males que vêm é para o bem. Seja a minha cirurgia aos 17 anos, com a possibilidade de ficar tetraplégica, seja com pensamentos malévolos que alguém possa ter a meu respeito. Alguns tão grandes, outros tão pequenos. Hoje não deixam cicatrizes mais, porque um ensinamento que eu tive com o Pai Fernando é que a gente precisa muito guardar o nosso coração no cofre. E isso é a gente saber que sempre virá de pessoas que você menos espera, de pessoas que você ama muito, uma dúvida, ou às vezes até um abandono, um desinteresse. E a gente tem que estar pronto para isso. A gente que é pai, que é mãe, sabe que isso pode acontecer. Não tem como evitar. É isso aí. Vamos lá fazer nosso comercial. Bom, eu, por exemplo, vou dizer para vocês, quando quis fazer uma economia, guardar dinheiro eu não consigo guardar dinheiro. O que eu fiz? Eu fiz um consórcio. Hoje o consórcio está sendo bem utilizado, né? Está sendo utilizado pela Daniele. Então eu recomendo a vocês, se na hora quiserem guardar, na hora que sobrar, né? Que é para sobrar um dinheirinho aí, fazer um consórcio, gente. E eu tenho indicação. É com um colaborador aqui do terreiro, um colaborador da Marmita Solidária, que é o do Laércio. O nome do consórcio é Consórcio Tradição. Laércio, se me perdoa, eu não peguei o seu número de telefone para contato, mas na próxima vez a gente vai falar o seu número, tá bom? Gente, então, Consórcio Tradição é o consórcio que ajuda a nossa casa. É isso aí. Rodrigo, mais alguma coisa aí, Rodrigo? A gente vai falar um pouco agora das geleias, né, mãe? A gente falou no começo lá que a mãe está fazendo geleia, ainda tem geleia lá na secretaria para vender. Vocês sabem que a geleia tem história, né? Eu sou professora e confeiteira artística, faço bolos de casamento. E na época da pandemia, não tem nem o que pensar. Não tem como eu trabalhar com eventos nesse momento. Então, o que eu fiz? Pela casa, pelo amor aos espíritos e à nossa família TVB, eu estou jogando o meu conhecimento todinho dentro do terreiro.
Então, a gente vem cedo para cá, eu e o pai William, a gente passa o dia, às vezes sai daqui 11 da noite, meia-noite. Quando sai cedo, sai às 10, né, Magu? Não sai cedo, sai às 10 da noite. Isso é cedo, né? Esse é cedo. E a gente chega aqui sempre 8, 8 e meia da manhã. Tomamos café aqui no terreiro na maioria dos dias. E as geleias foi uma proposta que eu amanheci com ela na cabeça. Eu acredito que tenha sido não só um espírito parente meu, uma tia minha, tia-avó, pelo lado do meu pai, que veio e falou das geleias para mim. Porém, eu tenho também uma tia-avó, pelo lado da minha mãe, que fez muitas geleias também, ganhou a vida fazendo geleias. Mas eu nunca fiz geleia. Eu nunca tinha feito geleias. Mas eu faço bolos há muito tempo, faço doces artísticos. Já desenvolvi muitas receitas, desenvolvi doces com nomes e sobrenomes e já ensinei muitos alunos a fazer. Então, se eu faço um bolo, pensei eu com a minha pouca modéstia nesse momento, né? Se eu faço bolos de 7 andares, 10 andares, não vou fazer uma geleia? Vou fazer geleia. E comecei a fazer cursos online. Pai William cansado, na cama, dormia, eu já pegava meu celular e curso de geleia. Quanto? R$19,90 o curso? É agora. Fazia o curso madrugada dentro. 3h30 da manhã, ele disse, desliga esse celular, mulher, o que você está fazendo? Está conversando com quem? Ela falou, não, fazendo curso de geleia. Fiz 3 cursos de geleia numa semana. Aprendi tudo o que precisava em questão de ácido, de espessante, tudo. Aprendi a quantidade de pectina de cada fruta, como extrair pectina de maracujá, da casca do maracujá, da maçã. E não sou especialista em geleia, mas eu sou especialista em confeitaria, né? Isso eu posso dizer com toda a propriedade. E comecei a fazer. E as primeiras geleias saíram super bem, isso já depois que as máscaras, né, a costura já tinha parado de ser feita. E eu falei, mas e agora? Será que só geleia? Aí vem a cigana Paloma mais uma vez e fala, Lia, sardela, Lia, com um sotaquezão bem italiano, sardela, Lia. Eu falei, misericórdia, o que é sardela? Vamos atrás. Fui atrás, vi acho que umas 8 receitas de sardela. Falei, mas eu tenho que fazer a minha. Qual será? Vamos lá, vamos para a panela e fiz. A primeira receita foi todinha vendida. A segunda receita rendeu 98 vídeos. A primeira receita acho que deu uns 30. A segunda receita rendeu 98, porque eu já ganhei confiança com a primeira, vamos para a segunda. Isso é determinação. Se é para fazer, tem que fazer. Esse negócio de fazer um vidrinho não é comigo. Ou faz 30, no mínimo, ou nem faz. E os 98 vidros, se eu não me engano, já estão acabando na secretaria, já tenho que fazer mais sardela. Saravá. E tem geleia de que sabor lá na secretaria? Você lembra, mãe, de cabeça agora? Ameixa com coco. Ameixa com coco está estreando agora, que é uma novidade. A gente fez ali 120. Damasco com limão, que é uma delícia também. Morango com vinho, que é, nossa, um estouro da boiada. Essa colocou lá, meu filho, voa. Morango com vinho. Aquela porreta lá, mãe? Da pimenta? Abacaxi com pimenta double. Essa Nós temos duas. Boa. Essa porreta porque você gosta, né? Comer um vidro ali sentadinho. A abacaxi com pimenta double, ela tem o dobro de pimenta. Então, ela é bem gostosa para acompanhar a carne, né, e tudo mais. A sardela, ela é um antipasto, que você pode colocar... A gente comeu já até com batata frita aqui no terreiro, né, Magu? Mas você pode pôr numa torradinha, pode consumir. Outra que vai sair agora essa semana, que eu nunca fiz, mas vou fazer, e a minha determinação diz que vai ser um sucesso. Aricella. Então, teremos também a aricella, que é feita com alite, água e a boca. É um antipasto feito com bastante salsinha, com alite, muito gostoso. Muito bem. Mãe, está passando o tempo tal bastante, mas eu gostaria muito de ouvir, né, você falar do cara que todo mundo gosta nesse terreno. Preciso dizer o nome dele, não? Seu Zé Pilintra. Gente, o povo ama mais o seu Zé do que eu, do que a avó, de qualquer pessoa. Seu Zé. Falou, seu Zé vem hoje. Tem gente que nem me pede mucuyu. Mãe, seu Zé vem hoje. Falar de seu Zé, eu posso dizer o que eu aprendo com ele de uma forma muito clara. A gente tem que ser o coringa, não é do baralho, é da nossa vida. Então, se está difícil, tem que fazer ficar fácil. Como? Com a malandragem.
Mas é a malandragem boa, é aquela que você aprende com quem sabe mais, sem passar ninguém para trás. Isso, trocando em miúdos, sente do lado de alguém que faz, que acontece, que tem conhecimento, mas não sente do lado dela para roubar uma ideia. Sente do lado dela para aprender de verdade como é feito. Com humildade, diga, você pode me ensinar? Você vai aprender, tenho certeza. Você vai ganhar um amigo e não um concorrente. Aprendi com o seu Zé que quanto mais difícil é a situação, mais sagaz, mais corajoso nós temos que ser, sem deixar o medo de lado. Porque se você entra numa ginga, você entra numa luta de capoeira, se você se achar o cara master, você vai apanhar horrores. Se você se achar o pior, você vai apanhar horrores. Você tem que estar esperto, você tem que saber que você pode ser tão bom quanto ou tão ruim quanto. Então, é o ponto do meio, é o equilíbrio. Seu Zé, ele é o cara que ele sabe falar com as pessoas, ele sabe dizer o que precisa na linguagem de quem precisa ouvir. Então, se ele tiver que falar com uma pessoa que está drogada no meio do terreiro, ele vai fazer como ele já fez. Pelo que vocês falam, foi maravilhoso, porque é a única entidade que realmente me deixa inconsciente, e acredito que por uma fragilidade minha ainda, de não ser capaz de deixar ele ser quem ele é, fazer o que ele faz, falar como ele fala, sem eu me sentir mal, por eu ser a Lilian. Então, eu ainda, não é nem energeticamente, senão ele não me usaria como cavalo. Eu acredito que é o meu jeito de ser que impediria ele de ser como ele é. Mas ele é o cara que sabe falar com uma pessoa drogada, uma pessoa bêbada, uma pessoa que está pensando em se matar naquele momento, a pessoa que se acha demais, ele quebra a pessoa no talo. Fala inglês? Fala inglês, fala italiano, fala espanhol. Daqui a pouco, talvez até em mandarim, ele faça uma consulta. Ele é aquilo que a gente precisa que ele seja. Ele fala que ele pode ser nosso amigo ou nosso inimigo. Ele vai ser sempre o nosso amigo, e isso ele fala para mim. Sempre que eu estiver andando nos trilhos, ele é meu amigo. Se eu sair dos trilhos, ele vai ser meu inimigo, porque ele vai ser o cara que vai me cobrar. Ele não é que ele vai me judiar, não é nem a mim nem a nenhum afilhado dele. Mas ele diz isso: eu sou teu amigo desde que você esteja nos trilhos. E vou ser o teu inimigo, aquele que vai dizer, tá errado, não faça isso, não vou te proteger, você está agora sozinho nessa. Veja bem, eu já te avisei. E ele vira as costas. Se é uma pessoa que diz, não vai dar nada, e ele está avisando, ele vira as costas. Mas ele é um cara que não deixa ninguém para trás, ele não deixa de atender ninguém. Ele já teve recordes de atendimento nesse terreiro, de ter fila imensa das pessoas, vai dar 3 horas e não vamos sair daqui. Pois na hora certa, bate lá o horário certinho, ele termina a última consulta. Como diz o pai William, seu Zé é o cara. Você também diz isso, né, meu? É o cara. É o cara. Mas então vamos, só mais um pouquinho, um momentinho da propaganda de novo. Fala. É de comida, Magu? Eu vou ter que falar. Gente, se você, nessa pandemia aí, às vezes não dá tempo correndo, tal, fazer almoço, tal, que tal você procurar os parceiros, as pessoas que contribuem, que estão aqui sempre no nosso terreiro, né? Vamos fazer essa troca entre nós aqui dentro do terreiro. E eu dizer para vocês procurarem aqui no Bairro Alto, o restaurante Manieri, família Manieri, né, que é do Carlos, que ajuda sempre, vai fazer inclusive a sopa da mandioca segunda-feira. O restaurante Pato Branco, aqui também do Bairro Alto. Né? Se você quiser também, tem o restaurante da Bete, o Cacuias, né? Lá no Cajuru, mas também faz entrega aqui se você precisar. Gente, eu provei já de todos, são todos deliciosos. Então, procurem. Eu também quero falar um pouquinho deles, porque eles têm em comum algo comigo, que é a paixão pelo alimento. Então, eles dão o melhor deles na cozinha. Da família Manieri tem o almoço de segunda a sábado. O Pato Branco também, de segunda a sábado, almoço. E o Cacuias, além de fazer também entrega de almoço, eles têm os lanches, né, Magu, à noite. Isso. Como a Cantina Martins também tem os lanches à noite. Ai, mãe, mas aí você fala de um e fala do outro. Gente, não é concorrência. O que nós colocamos aqui é um cardápio imenso. Você não vai comer lanche do Magu de segunda a segunda. E nem vai comer... Vai engordar também. Vai engordar. E nem vai comer o lanche lá da Bete também, o mesmo de segunda a segunda. Tem dobradinha na Bete lá também. Tem dobradinha, tem batata suíça. Eles fazem umas coisas muito deliciosas lá. Vale a pena
experimentar de tudo, de todos. Faça isso, não só pelos filhos do terreiro, que tem a comunidade TVB, faça isso também pelo teu bairro, faça isso pela nossa cidade, porque nesse momento a gente precisa ajudar os pequenos, os microempresários a se manterem. Os grandes têm como se manter após a pandemia, os pequenos não. Então isso é uma questão de consciência. Rodrigo. Eu ia perguntar para a mãe aqui se ela lembra qual foi o primeiro espírito que você teve contato em conversa, mãe. Lembro. Seu Tata Caveira. Seu Tata? Seu Tata Caveira. Com toda certeza. Foi o que eu mais conversei desde criança, seu Tata e a avó. Mas o primeiro foi o seu Tata Caveira. Acredito que até por questão energética, a densidade, né, por ser Exu, foi o seu Tata Caveira. E tem uma passagem que eu gosto muito de contar, eu vou contar. 30 segundos, vou tentar ser breve. Eu tinha meus amigos imaginários, né, segundo meu pai. E a gente estava todos prontos para ir para Blumenau, cidade maravilhosa, todos os meus parentes por parte de pai. E nós tomando café da manhã, às 6 horas da manhã, meu pai na garagem com o carro, colocando as malas, minha mãe com um copão de leite, comendo farinha de milho, que ela gosta de comer isso. Faz muito tempo que ela não come, mas ela comia isso. Minha irmã Patrícia, minha irmã Helene não era nem nascida ainda. Minha irmã Patrícia, acho que não era não, o Sérgio era muito bebê. A minha irmã Patrícia sentada na mesa à minha frente, eu ali e tal, e ele conversando comigo, né? E eu, e a minha mãe, que é isso? O que você está dando risada? Ah, mãe, eu estou conversando com meu amigo. Ai, para com isso, não tem amigo nenhum. Aí eu, tá vendo? Você não existe, com o meu pensamento. Porque ali, com meus 6, 7 anos, eu já não falava mais. Eu só tinha as reações, né, emocionais quando era alguma coisa engraçada ou quando eu ficava com medo. E eu, tá vendo? Você não existe, você tem que sumir da minha vida. E eu fiquei naquele diálogo. Como que eu vou provar para você que eu existo e vou provar para sua mãe também? Incrédula. Ele chamou ela de incrédula. Chamou minha mãe assim. Aí eu falei, como que você vai fazer? Não tem como. E eu dando risada. E minha mãe, pare com isso. Eu vou bater na porta e vou fazer ela abrir a porta para eu entrar. Aí eu falei, eu duvido. Pior coisa que eu fiz. Só foi assim, ó. Aí minha mãe, ué, o que teu pai está fazendo? Eu falei, mãe, não é o pai, é o meu amigo, Tata. Como assim? Capaz, é teu pai? Eu falei, não, mãe, olha ali pela janela da sala, o pai está lá. Quem está aí é ele, porque ele disse para mim que ia provar para a mãe que ele existe. De novo. Minha mãe, capaz, é brincadeira, foi lá, abriu a porta. O que tinha? Seu Tata entrou só em espírito, porque ela não viu. Nunca mais ela duvidou e foi a partir daí que ela começou a me levar nos terreiros para tirar o diabo do corpo. E eu vou dizer que foi maravilhosa a Via Sacra que a gente fez, conheci vários terreiros, na Vila Cordes, Vila São Pedro, tudo terreirinho pequenininho, Magu, que tem 15, 20 médios, é uma delícia. Não que a gente não seja aqui. Fato é, Como depois... era o TV Binho. O TV Binho. Eu fiz, junto com o William, com a Luane, o Marcos e o Rafa, a gente fez o terreiro nos fundos da minha casa, onde hoje é minha escola de confeitaria, para no máximo 30 pessoas. Mas em 9 meses, eu vou dizer, o meu coração e o coração da avó gestou 88 em 9 meses. Não cabia mais lá dentro. Aí a gente procurou, a avó disse onde seria, que teria dos araucárias, isso tudo eu conto no livro. E a gente encontrou esse local, que é onde a gente está. E hoje... 6 anos depois, eu tenho assim um frio na barriga para dizer, mas já é pequeno. Não comporta mais tudo que o terreiro faz e nós temos já aí projetos de ampliação em questão de projetos sociais, em questão da própria parte religiosa, parte profissional, que após a pandemia nós queremos inclusive também ampliar os cursos profissionalizantes aqui dentro do terreiro, cursos livres, workshops, ajudando o pessoal a se reerguer dessa recessão financeira que todos nós vamos passar. Ok, Rodrigo. Outra pergunta que eu queria fazer, mãe, como é que foi contar para a família quando você decidiu, pronto, agora eu vou abraçar, vou ser mãe de santo? Qual que foi a reação deles quando você falou isso? Então, meu filho, primeiro que eu não queria, né? E eu já tinha aí meus filhos, eu tinha o João, quando eu decidi que eu aceitaria a missão. Antes eu só negava e eu colocava vários pontos dizendo o porquê. Um deles,
porque eu tinha terminado um casamento com o pai das minhas filhas, então eu não tinha estrutura familiar, vamos dizer assim. Tinha as filhas, mas eu não conseguia dar atenção para elas. Eu não tinha uma estrutura financeira, porque eu tinha saído do casamento com dívidas. Então eu colocava, não tenho espaço para abrir um terreiro, eu não tenho nada. Como que eu vou abrir um terreiro? Loucura. E no fim, depois de algum tempo, todas essas minhas imposições, elas estavam todas bem resolvidas, muito bem resolvidas. Eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que é o meu marido William, e a gente já tinha a nossa casa, já tínhamos o nosso filho ainda bebê, e foi o momento que eu senti a necessidade de ser a mãe de uma casa para poder colocar os projetos como os espíritos me passavam. E sendo filha de um terreiro, eu não conseguiria, eu teria que ser a mãe. Então a responsabilidade ali me pesou, e eu sentei com o pai William e falei para ele, eu falei assim na época, né, o William, sentei com ele e falei, amor, se eu aceitar ser mãe de santo, não pode ser um sim só meu, tem que ser seu também, porque nós temos uma vida em comum. Eu já sou tua esposa, eu já sou mãe do seu filho, você já me conheceu um bandista sim, mas você me conheceu um bandista filha de santo, não mãe de santo. E se for para eu ser mãe de santo, me conhecendo, não seria para agir ali de 4 horas, terminou, mucuiu para todo mundo e vou embora. Me conheço. Então seria realmente para me dedicar aos filhos, à casa, à missão. E eu falei para ele que se ele tivesse qualquer questão de dúvida quanto a isso, eu entenderia. E ele não deixou nem eu terminar de falar, Rodrigo. Ele falou, tô junto. Falei, você tem certeza? Tô junto. Só que o mais estranho é que quando ele descobriu que eu era um bandista e a gente namorava, ele fez o sinal da cruz 3 vezes, Magu. Quando eu convidei ele para ir no terreiro, ele disse, de jeito nenhum, cruz, credo, Ave Maria. E eu falava, mas vamos, para você conhecer, tira esse preconceito desse coração. Não quero, nem fala sobre esse assunto, não fala comigo. Tá bom. Aí teve um dia que o primo dele, que conhecia, falou assim, Lilian, vai ter batuque e tal, vai. Acho que eu vou lá com você. Hoje, vou com você e tal. E ele foi. Aproveitou que acho que, né, achou que se eu fosse incorporar, ele ia ficar sozinho, não tinha o primo junto, ele foi. Mas ele botou os pezinhos, quando de longe ele viu os ogãs esticando o couro e afinando a tabaque, ele já se apaixonou. E não deu um mês, ele já estava de branco junto comigo na gira. E hoje ele é esse pai ogã maravilhoso, que traz alegria no couro, dá bronca também, que ele não é fácil. Vocês não ficam na engoma com ele, mas ele dá bronca ali na rapaziada. Mas ele é esse ogã maravilhoso, um pai maravilhoso, não só de sangue, né, para meus filhos, um pai de santo maravilhoso para os meus filhos de santo também. É um pai maravilhoso também para o Gustavo e uma referência também como ogã, que os dois juntos tocam de uma forma que eu não consigo ver em lugar nenhum, em apresentação nenhuma, em grupo nenhum, porque é uma sinergia de amor, de alegria, é um encaixe perfeito de energias que eu não consigo ver em lugar nenhum, até porque deve ser pelo amor que eu sinto pelos dois, né, pelo meu filho Gustavo, que não todo mundo acha que é filho de sangue, o Gustavo é meu sobrinho, mas eu só não pari, mas é meu filho também. E é isso, não tem, acho que foi esse momento, foi muito mais chocante para mim ver o aceite do meu marido dizer tô junto, do que, porque para minha mãe, eu acho que já era uma coisa que ela sabia que ia acontecer. Minha mãe sempre gostou da Umbanda, mas sempre foi evangélica. E minha mãe, como boa evangélica, girou com Jurema dentro do terreiro, vovó Benta, sim, linda, maravilhosa. Fez a Maci também. Minha mãe tem uma espiritualidade muito bacana. Dentro da igreja evangélica, minha mãe falava em línguas. Para mim é uma incorporação, Malu. O famoso Pentecostes, né? Não sei. Não fala em línguas. Então é isso aí. E o que eu posso dizer é que não teve assim um choque, porque eu sempre fui muito religiosa a vida toda, né? Meu pai já era desencarnado há meses, e ouvir o meu pai depois dele desencarnado me deixou ainda muito mais certa de tudo o que é o mundo espiritual. Então, não tive dúvidas nenhuma, e como a determinação faz parte da minha essência, quando eu determinei que estava na hora que eu ia fazer, assim foi, assim é e está sendo. A mãe Luda é o cambalhota, né?
de felicidade, a mãe Lu. Ah, com certeza. Ela adora. Ninguém pediu para eu cantar, tô triste. Não, mas quem disse que Cadê? acabou, mãe? A Uma gente boa vai, samba. você Não, vai mas cantar no Cadê? final. Pode deixar, eu vou Cadê pedir. meus filhos Eu aí? vou Não tem pedir. ninguém online assistindo? Eu vou pedir. Cadê? Você vou vai pedir? Ah, eu vou tá. pedir. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né, nesse domingo maravilhoso. Esperamos contar com vocês novamente no próximo domingo. E aqui, segundo o nosso script aqui, é para pedir para a mãe dar um recado. Eu vou pedir para ela cantar. Abra seu coração. Eita, Lelê. Essa música é um presentão, né, que a gente recebeu pela voz do Sandro Luiz, meu irmão lá de São Paulo, que foi composta por uma outra pessoa que eu não lembro o nome, então, para não cometer gafe, não vou dizer. Mas é uma música que o Sandro batizou de Cante para Valer, mas a canção foi composta por um outro irmão de Umbanda. Então vamos lá, eu gosto dessa canção porque ela faz a gente refletir, né, e sentir o mundo. E não só, além de sentir o mundo, se sentir parte dele. Abra seu coração e cante pra valer e louve com emoção, esteja bem com você e olhe para o céu e agradeça por estar aqui, pois lá em cima tem um Pai que nunca vai te deixar cair. Com sua luz cristalina, nossa fé vem aumentar. Com sua essência divina, vem nos abençoar. Ó Senhor de Aruanda, Rei dos orixás, hoje saldo na Umbanda, nosso divino Pai Oxalá. Ó Senhor de Aruanda, Rei dos orixás, hoje saldo na Umbanda, nosso divino Pai Oxalá. Hoje saldo na Umbanda, nosso divino Pai Oxalá. Saravá nos Pai Oxalá, Xeuepa Babá. Começar a semana abençoado por essa canção, por essa voz bonita, mãe. Imagina. Sandro, você me desculpa, mas eu acho na voz da mãe ela muito melhor. Isso é coisa de filho, pai Sandro. Bom. Então, gente, de novo quero agradecer a todos, agradecer à mãe pelos esclarecimentos, né, e convidar para o próximo domingo. Rodrigo, obrigado por proporcionar todo esse TVBcast. Obrigado vocês por participarem desse projeto aí. Você, filho de outra gira, quiser participar, entre em contato lá através da secretaria para você participar disso também. Esse é um projeto da casa, tá, pessoal? Não é exclusivo de uma gira. É o projeto da casa que nasceu hoje e você também está convidado a participar.
Se você tiver alguma dúvida de caráter geral, a gente depois vai disponibilizar um link. E aí a gente vai conseguir responder isso para você no anonimato, tá, pessoal? Não fica acanhado não, que você vai ficar... Ninguém vai falar da sua identidade, não. Vai estar no YouTube essa gravação de hoje, né? Vai. Essa gravação eu vou fazer a edição e vai pro YouTube lá o áudio, tá? Não vai o vídeo, só vai o áudio. O vídeo é só especial para vocês, filhos TVB. Quero aproveitar e fazer uma reflexão bem rapidinha para que essa semana você pense sobre isso. Eu fiz 2 cirurgias na minha tireoide, tirei a tireoide em 2 vezes, em 2004 e em 2014. Essa cirurgia, ela tem uma consequência que é deixar você um pouco rouco, porque as cordas vocais são afastadas e tudo mais. E a minha voz, que era mais fina, mais delicada, mais feminina, sofreu um pouquinho com a primeira cirurgia. Eu não liguei. Toda vez que eu cantava, o finalzinho ficava meio mais, grave. E tive que fazer de novo pela segunda vez. E foi aí que eu descobri que eu tinha um câncer. E também conto isso no livro. É uma história mais longa, então fica para outro dia. Mas essa segunda cirurgia me deixou mais rouca. Seria um outro motivo para eu não cantar. Mas eu nunca parei de cantar, mesmo rouca. Então, toda vez que dentro do terreiro, que fosse com o Pai Décio, que fosse no terreiro do Pai Maneco, ou aqui no Vó Benta, toda vez que eu pego o microfone, ou sem ele, e tenho que cantar, o que importa não é a avaliação que as pessoas vão fazer da minha voz, nem o quanto eles achem bonito, como o Magu falou, fico lisonjeada pelo elogio, mas é a determinação com que eu canto para os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, não importa o que você acredite que você possa ser inferior a alguém ou a alguma situação. Isso é pequeno demais. O que você precisa desenvolver e ter, construir dentro de você, é a determinação do que precisa ser construído. O que você precisa? Você precisa ser um melhor pai? Então analise, veja você como sendo o filho. Você é um pai bom, então se imagine como sendo filho. Olhe para você e imagine você sendo filho de você mesmo. Você precisa ser um melhor profissional, então imagine você sendo o funcionário, seu funcionário. Você precisa ser um melhor empreendedor, então imagine você sendo o consumidor daquilo que você produz. Isso é empatia. Todo mundo que tem empatia consegue enxergar, até mesmo adivinhar pensamentos e sentimentos, sendo empático. Pratique isso. Então, para se tornar um melhor pai, se sinta filho de você mesmo. Se sinta a sua esposa, se sinta o seu marido, se coloque no lugar. Será que você seria feliz sendo a pessoa que você convive? Tendo você como a pessoa para conviver? Acredito que é uma reflexão bem longa que dá uma semana inteira. Então, se a minha voz é bonita, Magu, pode ser pelo amor com que eu canto, mas eu não tenho uma voz que poderia ser uma voz profissional pelas cirurgias que eu já fiz. Eu teria todas as desculpas para dizer, não vou cantar porque... E eu conheço muitas pessoas que fizeram a cirurgia que eu fiz e não conseguem nem conversar, porque elas têm preconceito com a própria voz pós-cirurgia. E eu adoro a minha voz. Adorava ela antes da primeira cirurgia, adorava depois da primeira e continuo adorando depois da segunda, porque a minha voz é única, como a do Magu, como a do Rodrigo, do Rafa, da Ilô, somos únicos. Então, vamos nos dar valor, vamos sempre refletir, porque a empatia com você mesmo e com os outros é o que faz a vida ficar suave, com leveza, serenidade. Como no Jornal Nacional, William Bonner diz, boa noite. Passa as letrinhas aí. E eu abençoo a todos daquela maneira carinhosa que eu faço no final da gira, dizendo para que os pretos velhos nos abençoem e que os Exus nos protejam. Saravá. Saravá.